Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Amanda Lima, sejam todos bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de representatividade. Representatividade nada mais é que algo que se conecte com você, algo que te representa. Muitas vezes, esse indivíduo que te representa de alguma forma, ele leva a sua opinião, ele te inspira de várias maneiras, te é um exemplo de maneira política, acadêmica, social, esteticamente também, por que não? A imagem dessa pessoa, ela representa aquilo que você gostaria de dizer para a sociedade, ou às vezes não tem uma oportunidade, ou simplesmente essa pessoa, ela é como se fosse uma porta-voz. Algo que você olha e fala, poxa, que bacana, eu me identifico com essa pessoa. E esse indivíduo, ele representa muito os seus sonhos, as suas idealizações, os seus objetivos. Então, olhar para aquela pessoa e ver que, nossa, é possível. Alguém como eu alcançou, atingiu as suas metas, te coloca numa posição de que não é apenas sonhar, é saber que você também pode realizar. E nós temos na nossa vida muitas pessoas nas quais nós admiramos pela sua essência, pela sua postura, pela sua atitude. E às vezes essas pessoas nem estão tão longe. São pessoas do nosso cotidiano. Às vezes está do nosso lado. Nós, pessoas trans, pessoas travestis, nós somos muito marginalizadas pela sociedade. Essa grande massa da população não convive com a gente, não nos conhece a fundo. Então, ter uma representatividade positiva de pessoas como nós é muito importante. E grande parte dessa população nos julga por uma pequena porção de pessoas da nossa comunidade que optaram viver a vida delas ou foram colocadas em situações que fazem elas viverem a vida delas de uma maneira que a sociedade julga não ser a mais adequada, a mais correta. Nós, pessoas trans e travestis, nós somos diversas, nós temos características diferentes uma das outras. Então, a sociedade não pode generalizar e achar que somos todas iguais. E dentro da nossa sociedade, cada vez mais há necessidade que nós, pessoas trans, nos identifiquemos com alguém, alguém que a gente possa se inspirar. Nós buscamos espaço na sociedade diariamente. O nosso número de pessoas trans e travestis no Brasil, no mundo, é um número bem expressivo. E a coisa mais difícil que nós temos é você ver pessoas trans e travestis na sociedade do cotidiano. A coisa mais difícil você ver é uma pessoa da nossa comunidade trabalhando numa padaria do seu bairro, na farmácia do seu bairro, num banco. A gente não vê, esses espaços não são abertos para nós. E se nós não convivermos com a sociedade, como que essa sociedade vai nos conhecer a fundo? Eu penso que das muitas das dificuldades que as meninas trans encontram de ser aceita principalmente pelas suas famílias, é porque a sociedade tem uma imagem deturbada sobre nós. Elas não têm uma noção real de quem somos. Então elas nos julgam através de uma imagem que não é real. Eu tive muito medo de assumir a minha transexualidade para minha família. Eu tinha certeza que a partir do momento que eu me assumisse como tal, eu perderia o amor e o respeito deles. E é aí que entra a representatividade. Pessoas como Carlinhos Maia, Paulo Gustavo foram de muito ajuda enquanto eu ainda era apenas um menino gay. Parece que não, mas eu não estou dizendo da representatividade de uma forma grandiosa. Eu estou dizendo de algo simples, do cotidiano. Então, essas pessoas compartilhando o dia a dia delas, ela fez com que a minha mãe, no caso, pudesse enxergar o gay através de uma outra ótica. Vendo que o gay podia ser uma pessoa alegre, divertida, como a maioria é, mas não generalizando, mas eles trazendo alegria. Paralelamente, eles mostravam a dignidade, como eles conseguiam valorizar os seus amigos, a sua família, a sua mãe, enfim, eles trouxeram para minha família, para minha mãe, um exemplo de pessoas dignas. Tendo esse exemplo de representatividade positiva para o mundo gay, fez com que minha mãe se permitisse ser mais flexível, né? E aos poucos se aproximar
de várias vertentes sobre esse mundo, né? E se permitir entender. Ser uma pessoa gay é uma coisa, ser uma pessoa trans, uma pessoa travesti, são coisas totalmente diferentes. Na minha rua, onde eu morava, existe ou existia uma travesti chamada Cris. Eu nunca tive contato com a Cris, mas o que eu sabia da Cris? Que ela prestava algum serviço de consertos de roupas, conserto simples. Então ali na rua ela era conhecida por prestar esse tipo de serviço. Minha mãe começou a se permitir ter contato com essas pessoas, porque lá atrás já foi quebrando alguns bloqueios com as pessoas gays, então, consequentemente, se aproximar de uma pessoa como a Cris, hoje já era uma coisa mais possível. Minha mãe observou as pessoas comuns, as pessoas padrão, né, que são os exemplos da sociedade, ou que pelo menos deveria ser, porque o que eles ditam ser o padrão correto de família, de sexualidade, de gênero. E minha mãe constatava que dentro dessas pessoas cisgêneras se tinha muita fofoca, muita briga, muita depravação, pessoas com comportamento que não eram positivos. E aí quando se olha para a pessoa Cris, você não via Cris em brigas, você não via Cris em confusão, você não via Cris envolvido com fofoca. Cris nunca desrespeitou nenhuma pessoa da rua. Então isso fez com que minha mãe entendesse que independente de sexualidade e de gênero, não dita caráter. Cris foi a representatividade positiva, não que eu como trans precisava, mas que a minha mãe precisava ter para conseguir associar e enxergar melhor a minha transexualidade. E quando nós falamos de representatividade, não estamos falando de coisas grandes, não precisa ser pessoas famosas. Está aí Cris, que com a sua educação, com a sua postura, com a sua dignidade, foi um exemplo super positivo para que minha mãe me aceitasse. E Cris, sem saber de nada, me ajudou muito. Me ajudou muito. Fazendo o quê? Sendo ela mesma. Então, antes de mais nada, Cris, beijo, muito obrigado, meu amor. Pessoas trans são pessoas maravilhosas? Não. Nós não somos pessoas maravilhosas, nós somos pessoas iguais a todas as outras. Nós temos qualidades, nós temos talentos, mas paralelamente nós também temos os nossos defeitos. Nós somos pessoas iguais a todas as outras. E é isso que nos dá o direito de poder conviver em sociedade como todo mundo. Nós não buscamos privilégios, nós buscamos direitos. Direitos de viver a nossa vida igual a todo mundo, sem ser hostilizadas, ridicularizadas, agredidas, ou pior, mortas, pelo simples fato de sermos trans, de sermos travestis. E só é possível quebrarmos essa bolha do preconceito a partir do momento que nós convivemos com o que nós julgamos diferente. É assim que nós quebramos as barreiras, quebramos os tabus. E é disso que a nossa sociedade precisa, de representações positivas. Nós temos muitas representações bacanas na política, na música, no teatro, nas artes, enfim. Nós temos muitas pessoas trans fazendo um trabalho excepcional, mas ainda é pouco. Nós precisamos ocupar mais esses espaços, precisamos interagir com a sociedade num todo. E a sociedade precisa disso, enxergar a gente mais de perto. E quando digo de representatividade, não estou dizendo de fazer algo grande. É você ser a melhor pessoa que você puder ser e deixar que o mundo enxergue isso. Enxergue que você é tão capaz e tão digna como eles, como todo mundo. E que nós temos o direito de ser feliz. Nós temos o direito de viver. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos fazer o canal aqui da Mana crescer. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.